Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo e decifrar o código de uma das técnicas eletroquímicas mais geniais já inventadas. Uma técnica que nos permite enxergar o que antes era literalmente invisível. Pensa só, como é que a gente consegue detectar poluentes em níveis minúsculos, tipo partes por trilhão, ou até diagnosticar doenças com uma gotinha de sangue? Pois é, essa é a pergunta que move a ciência dos sensores. Para desafios desse tamanho, a gente precisa de ferramentas com uma sensibilidade que beira o inacreditável. E a resposta, como a gente vai ver, está em manipular a eletricidade de um jeito super engenhoso. Eu sou o Lucas, mestre em ciência dos materiais, e hoje vamos explicar a voltametria de onda quadrada. Bora descobrir juntos como ela funciona e por que ela simplesmente revolucionou tudo, desde os laboratórios de pesquisa até aqueles aparelhinhos de diagnóstico que a gente pode levar no bolso. Beleza? Então qual vai ser o nosso caminho hoje? É bem simples, olha só. Primeiro, a gente vai entender por que precisamos desses supersensores. Depois, passamos pelo princípio básico da voltametria. Aí sim, a gente entra na mágica da onda quadrada, entende por que ela é tão superior, aprende a ler os gráficos que ela gera e, no final, damos uma espiadinha no futuro da análise química. Olha, seja para monitorar o meio ambiente e proteger nossos rios, ou na medicina, para um diagnóstico que pode salvar uma vida, a necessidade é sempre a mesma. A gente precisa de ferramentas que não sejam só precisas. Elas têm que ser absurdamente sensíveis e super rápidas para encontrar quantidades mínimas de alguma substância no meio de um monte de outras coisas. Mas calma lá. Antes de sair correndo, a gente precisa aprender a andar, né? Para entender de verdade a voltametria de onda quadrada, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e entender a família de técnicas da qual ela faz parte, a voltametria. Imagina o seguinte, a gente aplica uma voltagem, uma espécie de pergunta elétrica, numa amostra. E aí a gente fica ouvindo a resposta, que vem na forma de uma corrente elétrica. O legal é que cada molécula responde de um jeito único, sabe? É como se fosse uma assinatura digital. Essa é a ideia central. Só que aí aparece um problema. As técnicas mais antigas, como a voltametria cíclica, têm um grande inimigo, um ruído de fundo que a gente chama de corrente capacitiva. É como tentar ouvir um segredo sussurrado no meio de uma festa super barulhenta. Esse ruído todo acaba escondendo sinais importantes, justamente os das concentrações bem baixinhas, que são as que a gente mais quer encontrar. E é exatamente aqui que a genialidade da voltametria de onda quadrada, ou SUVs como a gente costuma chamar, entra em jogo. A grande sacada não está nem no sensor em si, mas na forma, no desenho do sinal elétrico que a gente aplica na amostra. É tipo uma coreografia de pulsos elétricos, uma dança muito bem tensada. Vamos montar esse quebra-cabeça. Primeiro a gente tem a base. Ao invés de aumentar a voltagem de forma contínua, suave, a SWV sobe o potencial em degraus, como se fosse uma escadinha mesmo. Cada degrau é um passo bem controlado. E agora vem o pulo do gato. Em cima de cada degrauzinho dessa escada, a técnica aplica um pulso de onda quadrada. O que é isso? É basicamente dar um passo elétrico rápido para frente e logo em seguida um passo rápido para trás. É essa dança de vai e vem dos potenciais que muda completamente o jogo. Tá, mas e na prática, como isso funciona? Bom, o pulso que vai para frente, o direto, ele força a reação da molécula que a gente quer medir, e a gente registra a corrente que isso gera. Logo depois, o pulso reverso que volta faz a reação se desfazer. E aí vem a mágica. O software simplesmente calcula a diferença entre essas duas correntes, a de ida e a de volta. E essa continha de menos, essa subtração, é o grande segredo da SWV. Pensa comigo, aquele ruído de fundo, a festa barulhenta, ele é praticamente igual tanto no pulso de ida quanto no de volta. Então, quando você subtrai um do outro, puf, o ruído some. Agora, a corrente da nossa reação, essa sim tem sinais opostos. Então, quando a gente subtrai, na verdade, a gente está somando o sinal útil. O resultado? O ruído vai embora e o nosso sinal fica amplificado. É ou não é genial? Bom, com um truque tão inteligente como esse, os benefícios ficam bem claros, né? Vamos dar uma olhada em como a SWV se sai quando a gente compara com as outras técnicas. Essa tabela aqui resume tudo. Se a gente comparar com a voltametria cíclica ou até com a de pulso diferencial, a onda quadrada ganha de lavada em praticamente tudo. A sensibilidade, muito maior. O tempo para fazer análise é absurdamente mais curto, às vezes menos de 1 segundo. E a capacidade de ignorar o ruído, excelente. Não tem nem comparação. Então, para resumir as vantagens, a gente está falando de uma sensibilidade extrema, capaz de achar vestígios de substâncias. Uma análise ultra rápida, que permite até monitorar coisas em tempo real. Uma rejeição de ruído fantástica. E por causa de tudo isso, a gente consegue gráficos com picos muito mais definidos, muito mais fáceis de ler. Tudo bem, a teoria é incrível, a gente já entendeu,
Mas, e na hora de ler o resultado, como que a gente interpreta isso? Chegou a hora de olhar para o gráfico e entender a história que ele está contando para a gente. O que sai de um experimento de SWV é esse gráfico aqui, que a gente chama de voltamograma. Ele tem esse formato bem característico de pico, parece um sininho, né? E o importante é que cada pedacinho desse pico tem um significado bem específico. A primeira informação, e talvez a mais fácil de entender, é a altura do pico. Ela responde à pergunta quanto dessa substância tem aí. A regra é simples, quanto mais alto o pico, maior a concentração. Simples assim. Beleza. A segunda informação responde a outra pergunta. O que é essa substância? E a resposta está na posição do pico no eixo horizontal. Esse valor de potencial elétrico funciona como se fosse a impressão digital da molécula. Cada uma reage num potencial diferente, então olhando a posição a gente sabe exatamente o que a gente detectou. E não para por aí, até o formato do pico nos dá informação. Se a reação química é rápida, o que a gente chama de reversível, ela consegue acompanhar essa dança de pulsos e gera picos altos, simétricos, bonitinhos. Agora, se a reação é lenta e irreversível, ela não dá conta de acompanhar o ritmo e o resultado é um pico menor, mais achatado. Isso nos conta sobre a velocidade, a cinética da reação. Ok, com uma ferramenta tão poderosa nas mãos, tão rápida e sensível, a pergunta que fica é: para onde a gente vai agora? O que o futuro da análise química reserva com uma tecnologia dessas? Vamos recapitular o essencial então? Esta VV combina uma escadinha com uma onda quadrada. Ela mede a diferença das correntes para eliminar o ruído. O resultado é uma técnica ultrassensível rápida e precisa. E no gráfico é só lembrar, a altura do pico é concentração e a posição do pico é a identidade da substância. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Com essa capacidade de ter respostas tão precisas em questão de segundos, as possibilidades são gigantescas. A gente está falando de diagnósticos médicos na hora, no consultório, até monitorar a poluição de um rio em tempo real. O desafio agora talvez nem seja mais como detectar as coisas, mas sim o que a gente vai escolher detectar para resolver os próximos grandes problemas. O futuro da análise química, sem dúvida nenhuma, é eletrizante.